Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre os malefícios do cigarro. O tema é o seguinte: cigarro versus saúde do coração. Eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Luiz Augusto Dalan. Ele é médico cardiologista. Vai esclarecer tudo sobre os malefícios do cigarro e falar também sobre os tratamentos para este vício. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor ao vivo nesta sexta-feira já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. É um prazer ter a sua companhia na tarde desta sexta-feira. Um tema bastante pedido aqui no Consulta ao Doutor é falar sobre a saúde do coração. E a gente sabe que um dos grandes vilões aí é o cigarro, né? Malefícios do cigarro. Cigarro versus saúde do coração. Aproveitem para fazer as suas perguntas. Peguem um telefone, maneiras muito simples de participar do Consulta ao Doutor, ligando para 0 operadora 11 3337 5886. Durante todo o tempo do programa, você pode deixar sua pergunta com a produção ou falar ao vivo aqui conosco, ter a sua pergunta respondida. Também pela internet, nós estamos em várias redes sociais, no Twitter, @consultadoutor, no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor. A nossa rede social favorita é o Facebook, portanto acessem facebook.com/consultaaldoutor. Pode curtir a nossa página, porque a partir do momento que você curte a página, você recebe diariamente, de segunda a sexta-feira, qual é o tema do programa. Aí você comenta esse post já fazendo a sua pergunta, pode escrever na nossa linha do tempo ou mandar a sua mensagem particular. Eu lembro a você que está em casa, se você não quiser ser identificado, não tem problema. Escreva uma mensagem particular e avise nesta mensagem, ainda que ela seja particular, me avise que você não quer ser identificado. E aí, com certeza, você não vai ter a sua identidade revelada, mas vai ter a sua pergunta esclarecida aqui durante o programa. Eu lembro a você que está em casa que, participando pelas redes sociais, você tira a sua dúvida ao vivo aqui durante o programa. Nós temos outras maneiras de você entrar em contato conosco. Pelo site hittv.com.br, hittv.com.br, tem o Fale Conosco. E esse Fale Conosco você tem que selecionar para que a sua pergunta, o seu questionamento, a sua sugestão de pauta chegue até nós. Você seleciona o nome do programa. Você pode escolher todos os programas da casa. Escolha o Consulta ao Doutor, se a pergunta ou se a sua sugestão couber aqui para nós. Escolha que ela chega mais rápido para a gente. Então, o mecanismo de você entrar em contato para tirar sua dúvida é mais difícil. Você conseguir ter a sua dúvida esclarecida, portanto, eu peço para que você participe conosco aqui em tempo real pelo Facebook. É sempre mais fácil. Agora, para sugerir temas, dar a sua sugestão, fazer o seu comentário, pode escrever por qualquer meio, também pelo e-mail consulta@hittv.com.br. No site hittv.com.br também você consegue assistir a nossa programação ao vivo. Isso é muito legal, tem sempre novidades, fotos, enfim, você vai participando aí conosco por todas essas redes, todos esses meios. Facílimo de entrar em contato aqui conosco, ter a sua dúvida respondida. A gente aceita muitas sugestões de pauta e a partir delas a gente se guia aqui para construir as nossas pautas. Hoje falando sobre cigarro versus saúde do coração. Hoje eu recebo o Dr. Luiz Augusto Dalan, médico cardiologista. Doutor, você tem aqui uma missão de esclarecer essas dúvidas para nós. E olha, falar do coração gera muitas perguntas. O nosso público gosta muito que a gente fale sobre a saúde do coração. E o cigarro é um grande vilão, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar do programa. E realmente o cigarro é um vilão. Não tem nenhum benefício do cigarro que a gente possa apontar ou ressaltar. Falar, cigarro fuma porque é bom para alguma coisa. Não, é péssimo. Só faz mal. Só faz mal, não faz mais nada. Só faz mal, gasta dinheiro e assim por diante. Tem uma economia tremenda que se faz, né?
Então, quem tem o hábito de fumar, quando para de fumar... E os ex-fumantes fazem essa conta muitas vezes, né? Nas redes sociais você encontra diversos amigos que pararam de fumar. Então, eles fazem essa conta. Eles sabem exatamente quanto tempo faz que eles largaram o vício e fazem a conta da economia, né? Porque é algo que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, com certeza. Agora, doutor, só tem malefícios o cigarro, a gente sabe. Mas quem tem esse vício não consegue, até sabe, porque é muito bem informado, mas não consegue largar. E aí algum familiar, a companheira ou o companheiro, os filhos, podem não entender, né? Precisa entender que isso é um vício, né? Que a pessoa está ali presa num vício que vai levá-la a diversas doenças, pode levá-la a diversas doenças, mas tem que entender que é um vício que não é simplesmente... deixar algo que não vai fazer falta para ela, aquilo faz falta, né? Sem dúvida, as pessoas têm que se conscientizar, como você mesmo falou, Denise, que é um vício e que todos têm que estar envolvidos para ajudar o fumante a parar de fumar. Não adianta só ele querer, as pessoas todas ao redor dele têm que ajudá-lo. A gente vai falar durante o programa de diversas formas que elas podem ajudá-lo a parar, mas tem que ser um envolvimento conjunto. Todo vício é dificílimo de você largar, uma coisa que a pessoa fica dependente disso e muitas vezes é mais forte do que ela. Então, existem vários métodos, como a gente vai falar mais pra frente, para parar de fumar. Mas além da pessoa querer, tem que ter muita ajuda de todos. A pessoa que fuma muito tempo, ela fica até estigmatizada ali com o cigarro, né? Então, ainda que os familiares queiram até ajudar, de repente solta um comentário, a pessoa não fumou aquele dia. Alguém fala... Você largou o cigarro? Né? Então a pessoa lembra, naquele momento ela podia até nem estar pensando nisso, aí ela lembra, a imagem dela já está vinculada ao cigarro, isso é mais difícil você se desfazer. A gente vai falar das maneiras, você que está em casa, assiste a gente, tem esse vício, quer parar, ou tem alguém na sua casa passando por esse drama, e a gente vai falar sobre as diversas doenças aí que afetam o coração, que estão ligadas ao cigarro. É uma maneira de você ajudar também. É preciso ajuda, é preciso entender que é um vício, que não é tão simples assim de parar, que precisa de vontade, mas também precisa do apoio, da colaboração. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no programa. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, doutor, sobre as principais doenças relacionadas ao cigarro que afetam o coração. Perfeito. O cigarro, ao contrário do que muita gente pensa, ele contém milhares de substâncias. Não é só o alcatrão, não é só a nicotina. Ele tem mais de 5.000 substâncias que fazem mal para a saúde. E essa fumaça tóxica agride o organismo inteiro. Então, agride tudo que a gente pode citar no organismo, agride. Então, agride o coração, agride o pulmão, agride os vasos do corpo, agride os rins. Enfim, tudo que está relacionado ao corpo humano é prejudicado pelo cigarro. O coração é um dos órgãos mais atingidos. O primeiro, sem dúvida alguma, é onde ele está em contato direto, que é o pulmão, que causa câncer de pulmão, enfim, todo mundo já sabe disso. Agora, o coração é um órgão que é muito, muito, muito prejudicado pelo cigarro. O cigarro leva ao endurecimento das artérias do corpo e, com isso, o coração tem que fazer muito mais esforço para levar o sangue para as outras regiões do corpo. E, com isso, você vai ficando com o coração fraco, com insuficiência cardíaca. Aquelas plaquinhas de gordura no coração que causam infarto, elas são extremamente exacerbadas por conta do cigarro. Então, uma placa que poderia se desenvolver lentamente ou até não se desenvolver, ela é acelerada. Então, você causa um processo de envelhecimento muito rápido no corpo todo, principalmente das artérias do coração. Então, ela multiplica por um número muito grande a chance de você ter um infarto, ter um derrame, virar diabético e assim por diante. Ah, tá até envolvido com diabetes, até então? Com diabetes. Tá. Doutor, tem o fumo passivo também. Então, antes da gente destrinchar essas doenças, aliás, insuficiência cardíaca, hoje tem se falado bastante, mas durante muito tempo ninguém falou de insuficiência cardíaca, né? Fumo passivo. Então, se eu estou ao lado de alguém que fuma, eu também sou prejudicada? Sem dúvida. O fumante passivo, hoje em dia, é um dos principais alvos das campanhas, né? Porque o fumante ativo,
ele está ali fumando, se divertindo, enfim, se prejudicando, e é a opção dele, né? Todo mundo tem a opção de fumar ou não. Agora, quem está do lado não optou por isso. Então, ela está sendo muito prejudicada e o risco do fumante passivo é tão grande quanto do fumante ativo. É praticamente o mesmo o risco do fumante passivo e do fumante ativo terem doença. Olha que loucura. Principalmente quando a gente fala sobre crianças. É um absurdo um adulto fumar do lado de criança. Isso é inadmissível. Antigamente, nossos pais tinham a desculpa de que eles não sabiam que o cigarro fazia mal, não sabiam dos prejuízos que o cigarro trazia. Hoje em dia, nós sabemos muito bem todos os prejuízos que o cigarro traz, então é inadmissível que alguém fume do lado de criança. Eu acho sensacional os casais que engravidam, né? E aí tomam esse lindo momento, né, como um empurrão aí para parar de fumar. Então, as mulheres nem se fala do benefício, né? É muito ruim fumar durante a gestação, você está prejudicando o seu bebezinho, né? E elas param. E aí parece, doutor, que é difícil, a gente sabe que é difícil, mas você encontra pessoas que te relatam quão difícil é. E você vê o quanto de pessoas que tentaram fumar, têm recaídas, aí voltam a fumar, ficam um tempo, depois não conseguem manter e voltam. Mas na gestação parece que fica um pouquinho mais fácil, né? Porque você tem um motivo ali crescendo dentro de você, né? Sem dúvida. Eu acho sensacional os casais que param de fumar. Às vezes é mais difícil o homem parar, né? Então eles simplesmente deixam de fumar na presença da esposa. Afinal, não está crescendo filhos, um ser dentro dele. Né? A mulher sente a mudança física, o homem observa, não é nele. Então muitas vezes é mais difícil de entender o mal que isso pode estar trazendo. Mas a mulher que consegue envolver, a gente já falou aqui sobre a família estar grávida, né? A mulher que consegue envolver esse companheiro nessa gestação pode conseguir também que ele pare de fumar. Então, acho que é algo a ser tentado aí também, que vai facilitar muito, afinal, tem um motivo muito nobre aí, fora o da saúde, né, como um todo, que já é um grande motivo para qualquer pessoa parar de fumar, mas de um nascimento aí, de uma gestação. Doutor, cigarros eletrônicos. Muito se fala, eu viajei agora em janeiro, e aí eu vi diversas pessoas ou fumando esses cigarros eletrônicos e esses produtos à venda também. A propaganda, vou te falar a propaganda que eles fazem, né? A propaganda que eles fazem é que não faz mal à saúde. É uma ótima pergunta, Denise. Na verdade, o cigarro eletrônico para a gente ainda é uma incógnita, tá? No Brasil, ele ainda não é aprovado. Tá? Deixar isso bem claro que a Anvisa ainda não liberou, tá? Vários estudos em andamento, mas ele ainda não foi liberado para o tratamento aqui no Brasil. Fora do país, tem muitos países em que ele já é aprovado, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que, sem dúvida, o vapor que você aspira de um cigarro eletrônico tem 5.000 vezes menos substância do que um cigarro, né? Tem só nicotina e alguma coisa aromatizante, né? O ponto ruim é que parece que alguns desses aromatizantes, ou mesmo o plástico do cigarro eletrônico, pode conter substâncias cancerígenas também. Por isso que está sendo estudado. Então, assim, por enquanto a gente não está crucificando e também não está endeusando o cigarro. Nós estamos querendo ter mais evidências para ter um embasamento bom para saber se ele realmente ajuda a pessoa a parar ou se é só um artifício que a pessoa usa para esconder o vício. Para continuar, né? Continuar fumando. E em outros países, então, se for um cigarro eletrônico, é proibido fumar nos outros lugares também, fechados, assim como é aqui. E aliás, a restrição é maior fora do país, mas em alguns locais é permitido se o cigarro é eletrônico. Você está num restaurante e você encontra a pessoa do seu lado um cigarro eletrônico. Claro que não tem o cheiro, pelo menos eu não percebi nenhum inconveniente, mas de certa forma a pessoa está fumando ali do seu lado. Um incômodo menor, vamos dizer assim, mas ainda tem o vapor, ainda tem, enfim, a pessoa pode se sentir prejudicada, afinal, de alguma forma. Né? Também a gente não, você falou aqui, você não tem evidências, né? Aqui no Brasil isso ainda não está liberado, ainda né? não. Então, não está aprovado. Qualquer um que estiver indicando, ainda a gente não está permitida a venda no Brasil desse tipo de aparelho. Tem também uma modalidade de fumo, se é assim que eu posso dizer, que é o famoso, não sei falar esse nome, não sei se é narguile, narguilé, mas você sabe do que eu estou falando, né? E é muito comum entre os jovens. Os adolescentes, sem dúvida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes os pais ficam muito de olho se o produto é o cigarro.
Mas quando é um outro instrumento, e ele pode ser pequeno, mas ele pode ser grande, né? É bonito, o jovem acha bonito fumar, né? Os pais também às vezes não ligam. Até pouco tempo, o pessoal achava que o narguilé não fazia muito mal. Mas saiu um estudo recentíssimo, desses últimos 2 meses, mostrando que fumar o narguilé corresponde a 20 vezes mais prejuízo do que fumar o cigarro. Então você está se prejudicando 20 vezes mais fumando o narguilé do que fumando um cigarro, por exemplo. Então realmente faz muito mal. É um alerta para os pais que, como o produto não é um cigarro, podem deixar os filhos, os adolescentes, né? Então acha que não está sendo prejudicado, mas da mesma forma contém a substância e prejudica. Tem telespectadora na linha, doutor. Quem fala conosco é a Isabel, de Alegrete, Rio Grande do Sul. Oi, Isabel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter a sua companhia. Pode tirar sua dúvida com o doutor. Eu fumo desde os 18 anos, né? Sou fumante desde a idade de 18 anos. Em 2005 eu tinha um aneurisma, eu tive entupimento na minha veia, do coração, fiz cateterismo, tudo. Parei 3 anos. E lá um dia o cheiro do cigarro me deu vontade de fumar um. E hoje eu estou fumando em média de uma carteira. E eu tenho vergonha dos meus filhos, do meu marido, estão sempre reclamando do cheiro do cigarro. Entende? Eu quero deixar, mas é tão difícil. Às vezes chega a passar um dia, 2, aí dá aquela fobia, você fuma o dobro. Isabel, quantos anos você tem hoje? 54. 54, fuma desde os 18 anos, é isso? Parei de 2005 a 2009, quando eu tive o aneurisma. Tá, e agora voltou. Um maço por dia. Mas olha, não é um maço que vocês me trancam, né? Porque eu tenho vergonha do meu marido, eles não são fumantes. Tá certo. Obrigada, Isabel, pela sua pergunta, doutor. O que a Isabel conta aqui pra gente é algo muito comum, né? E eu falei aqui que você percebe o relato dos fumantes, eles dizem que é difícil fumar, e a Isabel traz uma outra palavra pra gente encaixar aqui, tem vergonha, né? Sabe que é ruim, tem vergonha de assumir. Quantas pessoas fumam escondido, né? Eu acho que tem dois pontos principais nessa questão da Isabel. O primeiro é que bom que ela está falando isso, se expondo, porque é muito difícil para um fumante querer parar de fumar, né? Primeiro passo, né? É tão bom. Primeira coisa é a pessoa querer. Enquanto a pessoa não quiser parar de fumar, ela não vai parar. Então, parabéns. Primeiro passo é esse. Quero parar de fumar. Ótimo. A partir daí tem que ter todo um apoio da família, todo um apoio profissional de médicos, psicólogos. São vários profissionais que se juntam para ajudá-la a parar de fumar. Ela tem 54 anos, fuma desde os 18 e ainda fuma um maço por dia. Teve diversas doenças, como ela falou, relacionadas ao cigarro. O aneurisma, por exemplo, que ela falou, é totalmente relacionado ao cigarro. Se ela não fumasse, provavelmente, pode ser que ela não tivesse... O que é o aneurisma? É uma dilatação de uma parte do corpo, né? No caso dela, ela não citou, mas pode ter sido da aorta, né? Da artéria principal do coração. Pode ser no cérebro, pode ser no coração. Tem vários lugares, né? Mas, de qualquer forma, a dilatação de um vaso do corpo que está diretamente relacionado ao cigarro. Então, se ela não tivesse fumado, pode ser que ela não tivesse esse aneurisma, pode ser que ela não tivesse tido esse problemão. Segundo ponto que eu acho importante é ressaltar isso que ela falou, essa palavra vergonha, porque até 15 anos atrás era bonito fumar, você via artistas fumando, atores fumando, era a coisa mais charmosa do mundo. E hoje em dia, que bom que a gente mudou a mentalidade do povo, e tem gente que sente vergonha em fumar. Isso era inimaginável há alguns anos. Então, tem muita gente que parou de fumar, incentivado por essas leis, que quem fuma hoje tem que sair do estabelecimento, né? E não pode fumar nos locais fechados. Você falou de como era antes. Se você assistir algum filme, assistiu um filme antigo aí, não faz muito tempo, nos filmes as pessoas fumavam demais, né? Claro que hoje ainda tem cenas em que algumas pessoas fumam, mas antes... muito mais, né? Muito mais. Você tem até estatísticas da porcentagem de filmes que tinham pessoas fumando antigamente, hoje em dia é muito menor. Até o próprio médico, no consultório médico, o médico que fumava, ele fumava. Verdade, sem dúvida. Na consulta. E tinha os absurdos de antigamente, como, por exemplo, fumar em avião, que tinha um lado que podia fumar e um lado que não podia fumar, mas a fumaça do lado dos fumantes ia direto para os não fumantes. Então,
talvez a pessoa ficasse até mais incomodada do lado dos não fumantes. Enfim. Eu sempre achei muito estranho ter o aviso do não fumar no avião, porque nunca consegui imaginar alguém fumando no avião, né? Além do desconforto, é perigoso, né? E tá lá ainda a sinalização, eles sempre avisam, né, que não pode fumar, tem a lei, enfim. Agora, doutora, ela falou do aneurisma, 1 maço por dia, e quando ela ficou, então, de 2005 a 2009 sem fumar, significa que ela tem uma capacidade aí de viver sem o cigarro, né? Acho que tem 2 informações boas para Isabel. O primeiro é que dá para parar de fumar e a gente tem um arsenal muito grande de armamentos hoje em dia contra o cigarro. Então, tem diversos remédios e propostas terapêuticas que ajudam realmente a pessoa a parar de fumar. Então, se ela quiser mesmo parar de fumar, existe essa possibilidade e está muito mais fácil hoje em dia com a medicação do que antigamente. Tá? O segundo ponto é que a outra boa notícia é que se a pessoa ficar 10 anos sem fumar, o risco dela contrair uma nova doença cardíaca se iguala novamente a uma pessoa que nunca fumou. Ah, então ficando 10 anos sem Depois fumar. Depois de 10 anos sem fumar, esse risco é reduzido, ela volta a ter um risco igual a uma pessoa que nunca fumou. Então, ainda tem possibilidade. Está com 54 anos, quem sabe aos 64 ela não volta a ter um risco de ter um infarto, de ter uma pior do aneurisma, semelhante a de uma pessoa que... E as pessoas relatam muito ganho de qualidade de vida, né? Quando deixam de fumar. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu atendo uma telespectadora que está na linha agora, é a Margarida, de Virginópolis, Minas Gerais, é isso? Oi, Margarida, tudo bem? Oi, boa tarde, Denise. Adoro o seu programa. Obrigada, Margarida. É um prazer ter a sua companhia, a sua confiança. Igualmente, eu também tenho muito prazer em te assistir todas as tardes. Obrigada. Fica à vontade, viu? Olha, eu gostaria de saber, doutor, o seguinte, aqui em Virginópolis tem uma campanha anti-tabagismo, né? Tá. Eu participei, fui psicólogo, psiquiatra, tomei o medicamento e não consegui, o remédio, não consegui parar. Eu fumo desde os 14 anos, eu estou com 48. Eu sou hipertensa, eu sou depressiva, cada tipo de problema tem um pouquinho. Tá. Ansiedade demais, sinto vergonha porque o fumante hoje não tem espaço. Não, né? Tem. Sabe que a gente tem que estar sempre procurando um cantinho para estar fumando escondido. Morro de vergonha, ainda bem que eu não tenho filho para dar esse mau exemplo. Mas eu gostaria muito de saber se existe outro tipo de tratamento. Eu até vou voltar em outro psiquiatra, porque é demais. Eu sou fumante assim, compulsiva. Margarida, na época em que você participou dessa campanha, você reduziu a quantidade de cigarros? Reduzi, mas o remédio, ele aumentou os meus batimentos cardíacos e me deu falta de ar. Tá. Dá pra falar pra gente quantos cigarros você fuma hoje por dia? Não é vergonha eu falar, não, porque já que eu tô no ar, eu tenho que falar, né? Eu não sou muito de fumar cigarro de papel, não. Eu gosto daquele enrolado na palha, com aquele fumo. É pior esse, doutor? Não existe cigarro melhor ou pior, mas esse, além de não ter filtro, aquela fumaça toda, ela é muito prejudicial. O risco dela ter uma doença, além das que ela já tem, hipertensão e tal, nos próximos anos é altíssimo. Deixa eu agradecer a participação da Margarida. Margarida, obrigada por ter ligado aqui pra gente. Expor e contar o seu relato, isso enriquece aqui o programa, ainda que as pessoas tenham vergonha de falar, né, então que fumam, e dá o seu relato aqui pra gente, é sempre um incentivo a mais que você tem aqui, viu, Margarida, com um especialista como o Dr. Luiz Augusto Dalan, que é médico cardiologista, um incentivo a mais pra você parar de fumar, então, e não desistir nunca, né, doutor, porque ela falou que já passou por uma campanha, fez um trabalho multidisciplinar, as pessoas, é o que eu percebo, elas vão ficando cansadas às vezes de tentar, e nem só isso, não é só com cigarro não, é com quem está acima do peso, quer emagrecer, então você faz diversas tentativas, você só não pode desistir, porque uma hora vai dar certo, né? É um vício, gente, vício é isso, é esse desespero, a gente está ouvindo, acho que nas nossas duas telespectadoras, a gente conseguiu ouvir o desespero na voz delas, as duas estão desesperadas, porque elas viraram reféns do cigarro, elas não conseguem parar. Como eu falei, tem um arsenal muito grande hoje em dia. Quem quiser mesmo parar, tem como parar. É difícil, realmente vai ter um esforço pessoal, um esforço familiar, um esforço profissional, mas tem possibilidade. Continue assim, Margarida. Continue tentando que uma hora você consegue parar. E aí, os benefícios você vai sentir
você vai se sentir tão melhor. Muda muito a qualidade de vida quando você não fuma. Então, os benefícios compensam demais todos esses malefícios do cigarro. Ela disse aqui pra gente que não tem filhos, e isso é bom para não dar esse mau exemplo, né? Mas quem vê alguém fumando, você já é um exemplo para essa pessoa, né? Não importa se ele é seu filho ou não, seu parente ou não. Sem dúvida. A gente acaba sendo espelho para as pessoas, né? E aí, o que é ruim, a gente deve tirar da nossa vida. Ela falou que ela fumou cigarro de palha, né? Você falou que ele não tem filtro. E aí eu lembrei, tem até campanhas... não vou lembrar agora de quem são essas campanhas, mas falam até sobre o preço do cigarro. Que o cigarro, ele tem um preço mínimo, acredito eu, abaixo daquele valor, é cigarro pirata. Eu não podia imaginar que isso existia. Existe muito essa indústria do tráfico de produtos... Pirataria, né? Piratas, né? É muito forte, infelizmente, no nosso território, principalmente região de fronteiras, né? E tem cigarros de marca melhor, e o que eles fazem? Falsificam esses cigarros com cigarros de baixa qualidade, com substâncias piores do que as originais. Não que as originais sejam boas. Enfim, você nem sabe, às vezes, o que é, né? Esses cigarros que a gente falou com o filtro, todo cigarro faz mal. Com filtro, sem filtro, apesar do filtro. Então, o ideal é que não se fume. Esse cigarro de palha, ele é muito prejudicial. Cada cigarro de palha corresponde a 20 cigarros que não são de palha. Então, por isso que eu assustei. Imagina se ela estiver fumando... O equivalente ao maço é muita coisa. Realmente tem que parar, ela precisa de ajuda. Vai no seu psiquiatra, fale com ele, converse com ele, ele vai te dar uma medicação. Se não der certo, ele vai associar outra medicação. E esse esforço do profissional, com o psicólogo, com todos esses profissionais envolvidos, ajudam e muito a reduzir a chance da pessoa falhar na tentativa de parar de fumar. Tem um comportamento familiar que deve acontecer com bastante pessoas, senão a gente não veria as pessoas fumando escondido da família, né? Tem um comportamento familiar que é de deixar... deixa pra lá essa pessoa, então, que fuma. Então, só criticar, né? Eu sempre acredito que esse tipo de abandono de vício tem que ser pelo amor, né? Então, você tem que dar bastante carinho para essa pessoa que tem esse vício, para que ela pare e não rejeitar, para que essa pessoa seja... Claro que tem que abandonar esse vício, mas não abandonar esse vício para ter este amor. A pessoa sozinha nunca vai conseguir parar de fumar, é muito difícil, é até prejudicial ela tentar ficar se isolando, porque ela vai uma hora apertar o botãozinho, não ligo para ninguém e vai falar, quer saber, vou fumar mesmo. Ou então, trocar o vício, né? Trocar o vício por outro, pior ainda. Então, realmente tem que ter o apoio da família, né? É fundamental. A família tem que participar ativamente desse processo de desintoxicação, que eu diria, do cigarro da pessoa, do fumante que quer parar de fumar. Tá. Esse trabalho multidisciplinar é fácil de encontrar? Então, se eu indico alguém para você que fume e vai fazer esse trabalho, então, para parar de fumar. Primeiro, você precisa de uma pessoa que volte na consulta, né? Você deve fazer alguns exames, ela tem que voltar e ela tem que ir aos profissionais que você recomendou. Então, se é um psicólogo, tem que ir ao psicólogo. Se é um psiquiatra... Tem remédio nível psiquiátrico para se tomar? Pessoas que são viciadas em cigarro? A primeira parte da pergunta, existem campanhas? Existem campanhas, principalmente em relação a serviços públicos. Antigamente não existia muito, hoje em dia é bem comum. Todo posto de saúde tem essa campanha de cessação de tabagismo. Então, é bem fácil hoje em dia você achar algum posto de saúde que tem esse tipo de campanha. E o que eles fazem? Eles têm um conjunto de profissionais que atua de forma conjunta, juntos, para que a pessoa pare de fumar. Então, essa dificuldade, Denise, que você falou do paciente não conseguir diversos profissionais, é minimizada quando você tem todos eles no mesmo local. Perfeito. Então, ele passa no mesmo dia, passa pelo psicólogo, passa pelo clínico geral, passa pelo psiquiatra quando está indicada uma substância, algum medicamento ansiolítico que ele precisa tomar. Então, realmente está muito mais fácil hoje em dia para você conseguir esse apoio do que antigamente. A sua segunda parte, medicamentos psiquiátricos, sem dúvida, os principais
medicamentos que a gente usa hoje em dia para ajudar o tabagista são os ansiolíticos, são substâncias antidepressivas que a gente dá para a pessoa e com isso a gente consegue, em parte, diminuir um pouco a vontade de fumar, né? Com isso a pessoa fica com menos vontade e consegue, com a força de vontade dela, dar o primeiro passo para parar de fumar. Não é que ela não vai ter mais vontade de fumar, essa vontade vai ser reduzida, mas esse pouco que falta, que isso é bem relativo, se é pouco, se é médio ou se a vontade ainda continua muita, né? Depende dela, né? O remédio não vai fazer nada sozinho. Já diz o ditado, o pecado mora ao lado, né? A pessoa vai ser um ex-tabagista para sempre. Para sempre ela vai ter aquela vontade lá no fundo de colocar um cigarro na boca e voltar a fumar. Então, ela tem que se policiar sempre. Por isso que a gente fala que é um vício tão difícil de ser parado. Eu tenho 2 posicionamentos aqui. 2 observações, na verdade, que eu fiz, inclusive da nossa telespectadora Margarida. Ela fala que, então ela relatou aqui pra gente, ela disse que ela é muito ansiosa. E aí, da ansiedade, eu também lembrei da obesidade. Então, você tem um obeso fumante e um ansioso fumante. Quando a gente pensa no cigarro, você pensa que a ansiedade é pelo cigarro. Então, é como se a pessoa fumasse e não ficasse mais ansiosa. Aí que a gente percebe dos relatos dos fumantes é que não, a pessoa fuma e continua ansiosa. Quem é obeso tem medo de parar de fumar, porque é o que dizem, pelo menos, a pessoa para de fumar e engorda. É um círculo vicioso, né? A pessoa é ansiosa e fuma devido à ansiedade. E continua sendo ansiosa. E a falta do cigarro traz ansiedade para ela. Então, é uma coisa que leva a outra. A ansiedade leva ao cigarro, o cigarro leva à ansiedade. Então, é um círculo sem fim. Uma bomba que só vai crescendo e, em qualquer momento, estoura como uma doença, como uma manifestação no corpo da pessoa. Realmente, a tendência é que a pessoa que pare de fumar realmente ganhe um pouco de peso. Porque o paladar fica muito mais exacerbado, você começa a sentir o cheiro das coisas, o gosto das coisas, tudo fica mais gostoso. A pessoa se alimenta melhor. Quem fuma relata que o cigarro tira a vontade de comer, tira a fome. Então, o pessoal vai comer mais realmente depois de parar de fumar. Agora, primeiro que a gente também nas campanhas dá dicas para a pessoa engordar menos, ou até não engordar. Em vez de comer um chocolate, come pepino, come hortaliças, substitui essa substância que engorda por uma que faça bem à saúde. Né? Tá. Tem perguntas chegando aqui dos nossos telespectadores, doutor. Magda Bueno pergunta: minha sogra fumou durante 20 anos, ela parou e agora sente falta de ar e dor no peito. Às vezes ela fala que parece que vai infartar. Isso tem a ver com parar de fumar? Ela parou faz 2 anos. Interessante essa pergunta. Ótima pergunta da Magda. Boa pergunta, Magda. Sem dúvida, pode ser que tenha algum tipo de relação. 2 anos já é uma coisa, já não está diretamente relacionada. Talvez o componente psicológico dessa cessação do vício seja um componente importante. Então, talvez ela relacione essa falta de ar àquele momento, há 2 anos, que ela sentia tinha essa sensação. Tá. Eu vou deixar uma pergunta aqui, você responde na volta que eu vou dar um recadinho para quem está em casa. Mas a pessoa para de fumar. Em alguns momentos, assim como qualquer pessoa que sofra com qualquer vício ou compulsão, pode ser alimentar também, tem momentos em que a gente fica mais suscetível, então, né? E acho que os momentos são iguais para qualquer tipo de vício e para qualquer tipo de problema, né? Uma tristeza muito grande, perder alguém que você gosta, ou por morte, ou porque essa pessoa simplesmente deixou a sua vida, né? Um trabalho novo, que é uma grande alegria, mas é uma grande insegurança. Uma demissão. Então, a pessoa fica mais vulnerável. Não responde agora, mas eu quero saber se esses momentos podem fazer com que a pessoa que fume mais e piore esse vício, e ela leve essa piora. Eu vi relatos de pessoas que fumavam, né? Essa pessoa parou de fumar 4 maços de cigarro por dia, né? Não fuma mais, mas fumava 4 maços de cigarro por dia. A gente está ouvindo os nossos telespectadores relatarem aqui o hábito de fumar 1 maço por dia. Queria que você falasse isso pra gente, ou como a nossa telespectadora mandou aqui a pergunta, se
ela faz 2 anos só, ela não atingiu ainda, acredito eu, está sem fumar, mas não sei como é que você chama isso? Depois de um certo período a pessoa já fica mais estável, né? Passou o período de maior abstinência e agora diminuiu um pouquinho, mas realmente nesses momentos eu quero que você me diga se nesses momentos a pessoa pode se sentir mal ou ter grande vontade, então, de voltar com o vício. O Dr. Luiz Augusto Dalan, ele é médico cardiologista, meu convidado aqui do Consulta ao Doutor de hoje, tirando as nossas dúvidas sobre cigarro versus saúde do coração. Continue nos assistindo. Tem uma dica de saúde. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre cigarro versus saúde do coração. Quem tira as nossas dúvidas é o médico cardiologista Dr. Luiz Augusto Dalan. Doutor, deixei pergunta aqui antes da gente ir para o intervalo. Em alguns momentos, a gente passa por momentos na vida que qualquer pessoa pode ficar aí um pouco mais triste, e isso reflete no ponto fraco de cada um, né? Então, quem tem compulsão alimentar parte para comida, né? Uma pessoa que já fuma, então fume, pode fumar mais? Esses momentos fazem com que ela fume mais? E quem acabou de largar pode voltar ao cigarro? Quando é que a pessoa atinge um nível aí de estabilidade? Sem dúvida. Realmente a gente falou, para a pessoa parar de fumar, ela tem que ser forte. Então, nos momentos de fraqueza, a pessoa vai ficar mais vulnerável e é nesses momentos que ela vai voltar a fumar. Então, por isso que a gente fala, não adianta a pessoa estar sozinha, ela tem que ter apoio de familiares, de outras pessoas, de amigos, de parentes, que ajudem a parar de fumar. Nesses momentos de fraqueza que as pessoas não podem deixar a peteca cair. Tem que incentivar, tem que mostrar, falar que a pessoa está mais bonita, falar que a pessoa está mais saudável e mostrar que, com isso, levantar o astral dessa pessoa. Porque nos momentos de fraqueza, que são mais suscetíveis a que a pessoa volte com esse vício tão aterrorizante que é o cigarro. Perfeito. Deixa eu mandar beijo aqui para quem nos escreve. Fernando Aganete, Gislaine Mazeto, Jonathan Carvalho, Iraci Duarte traz uma pergunta que a gente já falou, na verdade, sobre o cigarro eletrônico. Vamos repetir? Porque é novidade, já as pessoas têm muito acesso, então, né? Nem sei se isso vende aqui no Brasil, mas enfim... Como é fácil de comprar produtos de outros países hoje, né? É fácil de alguém ter aqui. Não é liberado no Brasil ainda, é isso? Não, a venda no Brasil é proibida. Pode até vender, mas não é lícito, né? Tá. Agora, está muito na moda, né? Ontem mesmo, na abertura da Copa do Mundo, nós vimos um artista de Hollywood fumando um cigarro eletrônico, né? Então, repercutiu demais na mídia. Então, você vê que esses assuntos estão sempre aí no cotidiano e as pessoas se interessam muito. E... por enquanto, aqui no Brasil, hoje, a gente diz, ainda não está a Anvisa, que é quem regulamenta todos os produtos médicos e sanitários do país, ainda não aprovou o uso do cigarro eletrônico para tratamento do tabagismo. E vale lembrar que, se for liberado, é como forma de tratamento, né? Sem dúvida, não é quem quiser fumar, que bonito. Não, né? É para tratar, para evitar que a pessoa fume o cigarro. Tá. E a ideia é que faça esse tratamento e que ela pare também com o cigarro eletrônico. Não começa um vício que não fumava, e aí fica viciado em cigarro eletrônico. Não é? E aí? Não Vamos pode. ter que inventar alguma outra coisa para substituir Não pode. esse Ela vício. faz uma pergunta aqui de lei que eu não sei, e se não é liberado aqui no Brasil, eu não sei nem se existe uma conduta para isso. Ela diz aqui que parece, né, pelo que ela leu, a pessoa que for encontrada, então, fumando esse cigarro eletrônico num lugar onde não se pode fumar, dentro de um restaurante, lugar fechado, por exemplo, não poderia ser punido. Eu não sei como que isso vai fazer, mas acredito como você vai fazer numa situação como essa, mas acredito que essa solução deva chegar rápido, porque cada vez mais pessoas... não pode vender no Brasil, mas as pessoas viajam e trazem, né? Não é proibido o uso. Você pode usar, consumir. É proibida a venda, né? É proibida a venda, né? Agora, a pessoa pode fumar. Esse aspecto do cigarro eletrônico, na verdade, não está contemplado na lei. Porque quando a lei foi criada, não existia cigarro eletrônico. Então, ainda não tem
esse adendo na lei, mas realmente no futuro próximo vai ter que ter alguma especificação na legislação em relação a esse, com certeza, esse dispositivo. Mas aí vai a minha opinião, eu não acho que deva ser aberta essa brecha aí de permissão de fumo em lugares onde hoje não é permitido fumar, inclusive para não incentivar pessoas que não fumam, né? A gente sempre pensa nas crianças, né? Nos filhos. As crianças imitam o que os adultos fazem. Então, a melhor forma de evitar que elas façam isso é você evitar de dar o exemplo ruim para elas. Com certeza. Doutor, você falou do AVC, né? Que está entre as doenças aí que o cigarro atrapalha, faz com que chegue antes do que chegaria ou que apareça quando, na verdade, não deveria aparecer. Quem teve AVC ou quem teve um infarto, quem sofre com algum problema como esse, até mesmo diabetes, né? Ninguém deveria fumar, mas estou pensando em alguém que acabou de ter esse trauma, deveria pelo menos ficar um período, a gente está falando de um vício que não é fácil de se livrar, deveria pelo menos ficar um período sem fumar. Como é que é isso, Sem dúvida, um período breve do resto da vida, né? Realmente, a pessoa que já tem uma doença, a gente chama agora de prevenção secundária, né? Na prevenção secundária, ou seja, quando a primária já não foi feita, já não foi feita, né? Já teve a doença, agora quer evitar que ela tenha complicações dessa doença, porque agora na secundária a chance dela ter um risco de morte é altíssimo, né? Então, nessa hora que a pessoa tem que pôr a mão na consciência e falar, opa, isso está me matando, tenho que parar com esse vício absurdo, né? Os números do Brasil, eles melhoraram bastante, né? São mais animadores. Então, a gente teve uma redução importante de tabagistas de 2010 para cá. Tá? Mas ainda, essa boa notícia, a ruim é que ainda está longe de chegar onde a gente quer, né? O ideal seria que ninguém fumasse, mas acho que a meta do governo, se não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que é reduzir para 9% de fumantes até 2022. Tá. E a gente está um pouquinho longe disso ainda, Estamos em quanto hoje? A gente está em torno de 12% da população ainda fuma. Aí fala, 12, só 12. 12 de 200 milhões, sim, dá já 24 tivemos uma queda muito grande, milhões de fumantes ainda. O Brasil ainda tem 24 milhões de pessoas que ainda fumam. Então é um problema alarmante, é um problema de saúde pública seríssimo. E o governo tem que combater isso juntamente com a sociedade, né? Então o governo faz a parte dele com campanhas. A gente teve agora, dia 31 de maio, passado o dia de combate ao tabagismo nacional, né? Que é uma campanha grande, e campanhas para quem queria parar de fumar, a mídia divulgou bastante e tal. Então, são atitudes como essa e postura da sociedade deixando de fumar, a pessoa deixando de dar o exemplo para as outras pessoas, que fazem com que, em conjunto, a gente consiga atingir essa meta. Tá. Doutor, o corpo de quem fuma, ele vai dando sinais de que, olha, não está dando certo essa combinação para a sua saúde? Porque alguém que começa a fumar, você tem um dano que é feito no seu organismo, mas isso vai acumulando e lá para frente, né, quando esse vício já tem já tem décadas, é que isso vai refletir, né? Claro que é para a pessoa nem começar a fumar, mas essa noção mesmo só vai ter mais para frente. Né? Isso varia de indivíduo para indivíduo. Tem gente que com pouco tempo de tabagismo já tem prejuízo enorme, já infarta. E tem gente que fuma a vida inteira e fala, nunca tive nada. Então, a via de regra, a pessoa que fuma está muito mais propensa a ter vários tipos de doenças do que quem não fuma. Então, isso é fato. Então, a pessoa tem que evitar esse tipo de vício que é o tabagismo. E para as mulheres tem ainda um agravante, se é que eu posso falar assim, essa combinação cigarro e anticoncepcional. Nossa, fatal. É uma bomba relógio, porque predispõe a paciente a ter trombose, né? E essa trombose pode acontecer em vários lugares do corpo. Dependendo de onde acontecer, pode levar a AVC, a um derrame, a um infarto, a uma trombose de perna, a uma embolia pulmonar. Então, são diversos malefícios causados pelo cigarro em homens, em mulheres, em crianças. E em mulheres tem esse maior risco mesmo associado ao uso de anticoncepcionais. Tá. Tem telespectador na linha, doutor. Quem fala conosco é o Roberto, de Unai, Minas Gerais. Oi, Roberto, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Eu queria saber uma informação. Você está abordando esse negócio do cigarro? Eu fumei, tipo assim, dos 22 aos 32. Tá. Eu parei de fumar tem 3 meses.
Só que depois que eu parei de fumar, eu comecei a sentir uma dor na barriga, entendeu? Uma dor araiada em cocô. Isso é normal, depois da gente parar de fumar assim mesmo? Alguma reação adversa? Roberto, primeiro parabéns por ter parado de fumar, né? Excelente iniciativa, muita força de vontade. 3 meses sem fumar. Obrigada, Roberto, pela sua participação. Merece parabéns, né? Parabéns, Roberto, pela iniciativa. E realmente, quando a pessoa para de fumar, nesses primeiros meses, ela sente um negócio chamado abstinência, que é a falta do cigarro. Então, cada um sente de um jeito. Tem gente que fica extremamente agitado, tem gente que fica com suor frio, tem gente que fica com dor de barriga, tem gente que fica com dor no corpo. Realmente, isso é um sintoma de abstinência, tá? Agora, tem várias formas de tratar. Além do tratamento psicológico que a gente já falou, tem medicações que você toma para diminuir essa abstinência, né? O que não pode é tratar a abstinência com cigarro, isso jamais. Então, que esses 3 meses virem 3 anos, que virem 3 décadas e que você continue sem fumar. Meus parabéns. Ele fumou durante 10 anos, né? 22 aos 32. Tem mais dano que se faz ao coração, ao corpo, né? Como um todo. Então, nesses 10 anos, a gente não sabe quantos cigarros ele fumou por dia, né? Mas daqui para frente, 10 anos, se comparar com alguém que fumou 40 anos, né? Fuma 40, 50 anos. Quanto mais cedo a pessoa começar, maiores são menos prejuízo, né? Quanto mais cedo a pessoa começar a fumar, maiores são os prejuízos para o corpo dela. Quanto mais cedo ela parar de fumar, melhores são os benefícios para ela. Então, o mais cedo que ela puder, ela tem que se empenhar em parar de fumar e, com isso, reduzir o risco dela. Agora, aquela boa notícia que a gente também deu, daqui a 10, se ele mantiver por mais 10 anos essa cessação do tabagismo, o risco dele de ter um infarto, por exemplo, vai ser o mesmo de quem nunca fumou. Então, parabéns, continue dessa forma. Queria falar um pouquinho, doutor, dos tratamentos. Você falou que precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Sempre é necessário entrar com a medicação, por ser uma dependência química, né? Precisa de remédio? Sempre. Tem gente que evolui muito bem sem remédio. Como é que você, não sei se é você ou se é o psicólogo, se é o psiquiatra que avalia isso, vê se a pessoa realmente consegue? Realmente, existem vários processos para parar de fumar. O primeiro deles é o processo psicológico. Se a pessoa só querendo parar de fumar conseguir, maravilha, não precisa de remédio nenhum. Então, o remédio vem como um artifício para ajudar a pessoa a parar de fumar. Parar de fumar é muito difícil, muito difícil. Então, tudo que a gente puder usar para a pessoa parar de fumar, a gente usa. Então, é possível a pessoa parar de fumar sem medicação, mas é tão difícil, esses depoimentos que a gente está ouvindo, a vontade é tão grande que dificilmente a pessoa dispensa essa medicação. Então, é possível, mas ela ajuda demais a pessoa a parar de fumar. E todo o arsenal que a gente tem que usar. Tem que fazer um esforço conjunto para parar de uma vez por todas e, assim, tem que parar de uma vez por todas. Não é tipo, eu fumava uma, só fumo meio. Nossa, excelente o que você falou. Então, eu vou perguntar daqui a pouco sobre redução do número de cigarros e também o seguinte, todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde, então em qualquer médico que você vá, qualquer especialidade fora dele, ele vai te perguntar, se você falar que fuma, ele vai mandar você parar de fumar, com certeza. Minha pergunta é a seguinte, você não responde agora, só na volta do intervalo. O médico que diz para a pessoa, você precisa parar de fumar, ou você deveria parar de fumar, ou você tem que parar de fumar, dependendo de qual é o problema que a pessoa tem. Você tem que parar de fumar, você não pode fumar nunca mais. Palavras de ordem mesmo. Eu quero saber se o médico já apresenta o tratamento para essa pessoa. Porque saber que tem que parar de fumar, qualquer pessoa sabe, inclusive quem fuma, né? Eu quero saber se os médicos já apresentam os tratamentos, né? Então, olha, você precisa parar de fumar, vamos estabelecer um tratamento aqui para você, então usa esse produto, usa esse medicamento, enfim. Você já apresenta e fala desse trabalho multidisciplinar, porque às vezes devem ter pessoas que não vão precisar nem do tratamento psicológico, porque dentro de casa encontram esse apoio. Claro que às vezes não é suficiente só o apoio familiar, apoio em casa. Mas vão encontrar ali motivação suficiente para parar de fumar, ou sem o medicamento, ou sem a ajuda com o psicólogo, por exemplo, só com a orientação desse médico. Eu acho, essa é a minha opinião, que falta esse direcionamento. Precisa parar de fumar, o médico falou que eu tenho que parar de fumar. Mas
como você vai parar de fumar, né? Daqui a pouquinho, então, Dr. Luiz Augusto Dalan, que é médico cardiologista, tira essas dúvidas para nós. Continuem participando. Em 3 minutinhos, nós estaremos de volta. Até já. Nós estamos de volta. Atenção, porque esse é o último bloco do Consulta ao Doutor. A gente conta com a sua participação, 0 operadora 11 3337 5886. Participe também pela internet, na nossa página do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Estou de olho aqui e já fizemos bastante perguntas dos telespectadores. Vou continuar de olho, atendendo aí a demanda, que é muito grande. Dr. Luiz Augusto Dalan é o médico cardiologista que hoje nos ajuda neste tema, para esclarecer essas dúvidas. Doutor, deixei pergunta no bloco anterior, vou retomar pela redução do número de cigarros fumados por dia, tá? Então, quem está nos assistindo, eu falei um relato aqui de alguém que fumava 4 maços por dia. Não sei qual foi essa trajetória, eu só sei que essa pessoa parou de fumar. Mas a pessoa vai reduzindo. Mas olha, eu fumava 4 maços por dia, agora eu fumo um só. Bom, ela fumava demais, né? Agora continua fumando muito. É muito comum a gente ouvir no consultório, tipo, doutor, eu diminui demais, eu fumava 2 maços e estou fumando muito menos, estou fumando 3 ou 4 cigarros. Na hora que você aperta, a pessoa é meio maço, quase um maço, né? Não tem jeito, tem que cessar o tabagismo de uma vez por todas. 4 cigarros fazem tão mal. Isso. Obviamente faz menos mal do que... Mas, na verdade, mas faz muito mal. O processo é o mesmo, né? Então, vai sentir vontade do mesmo jeito, acredito eu, se fumar um só ou se não fumar nenhum. Enquanto estiver fumando um, ela não vai parar de fumar. Falar, só fumo um, e não vai parar nunca de fumar. Tem que parar de fumar de uma vez por todas. Com certeza. E sobre a orientação do médico, hein? Porque, e eu repito aqui, você vai ao médico, sempre eles perguntam se você fuma ou não. Quem fala que fuma, pede para parar de fumar. Ou às vezes manda parar de fumar. Como eu falei aqui, dependendo do problema que a pessoa tem, ela simplesmente não pode mais olhar para um cigarro, né? O médico, a pessoa chega em casa e se pergunta, você foi ao médico? Ele falou o quê? Que eu tenho que parar de fumar. Mas como parar de fumar? Eu não sei, não falou nada, não me deu uma orientação. Te deu um remédio, alguma coisa? Não deu. Conta isso pra gente, doutor. É uma falha? Isso ainda tem uma falha nesse processo? Dúvida. Na verdade, todo médico que orienta a pessoa a parar de fumar, no mínimo que ele tem que fazer é orientar como é que ela pode fazer isso. Então, se ele souber tratar, ele na hora pode indicar o tratamento. Se ele não souber como tratar, o mínimo que ele tem que fazer é indicar para o médico que saiba como tratar. É muito importante que a pessoa queira parar de fumar. Que não adianta também o médico ir lá ficar insistindo, para de fumar, e a pessoa entra por aqui no ouvido e sai pelo outro. Primeira coisa, ela tem que querer parar de fumar. Primeiro. Ótimo, quer parar de fumar, aí o médico vai e tem como orientar. Ou diretamente, ele prescrevendo a medicação, indicando o psicólogo, indicando onde a pessoa pode fazer esse acompanhamento, ou ele faz isso ele mesmo, ou ele encaminha para um profissional que saiba como isso pode ser feito. Acredito que pelo menos falar que tem uma série de coisas que você pode fazer, o médico tem que falar, ainda que ele não vá dar um tratamento para esse paciente, ele tem que falar, olha, hoje em dia, porque cada vez mais tem mais tratamentos para se fazer, né? A gama é muito grande hoje em dia, vão desde adesivos de nicotina, passando por medicamentos, tarja preta, como a gente fala, ansiolíticos, remédios mais fortes, mais fracos. A gama é muito grande, então a gente tem um arsenal muito bom para quem quer parar de fumar. Para quem acha que deveria, mas não quer parar de fumar, a gente só tem os pêsames para dar, infelizmente, por estar se prejudicando. Com certeza. E prejudicando as pessoas que estão ao redor, né? Doutor, eu queria falar um pouquinho de insuficiência cardíaca, que hoje se fala bastante, mas a gente ficou muitos anos sem falar sobre insuficiência cardíaca, que é uma doença que acontece com várias pessoas e muitas pessoas não sabem. A gente se apega sempre no infarto, no AVC e a insuficiência cardíaca fica de lado. Queria que você explicasse primeiro o que é e quem é que pode sofrer com a insuficiência cardíaca. Ótima pergunta. Realmente o pessoal não conecta, não faz a conexão entre a insuficiência cardíaca e o cigarro. O cigarro faz com que os vasos do corpo fiquem mais estreitos e mais duros. Ele endurece todos os vasos do corpo.
com isso, o coração faz muito mais força para bater do que ele faria se a pessoa não estivesse fumando. Então, esse esforço exagerado do coração contra uma resistência muito grande faz com que o coração fique mais forte e vá se dilatando ao longo do tempo. Com isso, ao longo do tempo, o coração vai batendo mais fraco, vai ficando mais fraco, e isso é o que a gente chama de insuficiência cardíaca, ou seja, é quando o coração não é suficiente para jogar todo aquele sangue para todo o corpo. O sangue não chega onde deveria. E isso pode fazer com que o sangue se acumule em pulmões, nas pernas, em vários órgãos, levando a inchaço, levando o paciente a ficar com edema, levando o paciente a ficar com falta de ar, acúmulo de líquido nos pulmões. Isso aí pode ser muito deletério e diminui demais a expectativa de vida da pessoa. Diminui abruptamente uma pessoa que viveria, sei lá, 60, 70 anos, pode ter essa expectativa de vida bem reduzida devido ao problema da insuficiência cardíaca que é gerada pelo cigarro. Tá. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, eu volto, que eu quero saber quando o nosso corpo vai dando sinais. Já é tarde demais? Bom, ou nunca é tarde demais, mas na verdade o seu organismo já está muito comprometido. Alguém que já está com falta de ar, então se sente com falta de ar o tempo todo, sem fazer esforço. Não consegue mais, a vida inteira fumou e jogou bola, por exemplo. Num determinado momento, e aí pode ser de repente, de um fim de semana para o outro, já não aguenta mais. A diferença já é muita aí. Se o organismo já está muito afetado, se o tratamento vai ter que ser aquele tratamento mais forte, porque aí você precisa de algo que faça a pessoa parar de fumar mais rápido, acredito eu. Não sei se tem essa tolerância aí com alguém que ainda não sofra com nenhum problema. Então você faz um tratamento que é mais ameno, uma droga mais amena, um medicamento mais ameno que vai fazer com que a pessoa pare de fumar. Se tem essa tolerância, a pessoa já está ali passando mal por causa disso, você já tem que fazer algum tratamento mais radical. E outra pergunta, que claro, quando a gente fala de tosse, a gente lembra dos pulmões, mas tem gente que tosse porque tem falta de ar e não sabe. Daqui a pouquinho eu queria que você falasse isso pra gente, tá? Eu volto a conversar com o Dr. Luiz Augusto Dalan, que é médico cardiologista. Doutor, quando o corpo já vai dando sinais, tá? Isso pode acontecer muito de repente. Alguém que joga bola todo final de semana, por exemplo. Num fim de semana foi tudo ok, no outro já não aguenta mais. Falta de ar, às vezes até uma tosse. A tosse pode ter a ver com essa falta de ar, doutor? Sem dúvida. Se já é tarde, realmente, infelizmente, a pessoa já está com a doença manifesta devido ao cigarro. Então, infelizmente, se ela não tivesse fumado, provavelmente ela não teria essa doença. Então, já é tarde porque ela desenvolveu a doença, mas ainda é cedo para que ela possa parar de fumar e ter os benefícios do não fumante. Depois de um certo tempo, ela se beneficia. E a tosse, realmente, tem gente que tem tosse decorrente do cigarro, não associa, mas essa tosse realmente é devido à lesão de mucosa. Tem lesão de mucosa, lesão de papilas gustativas, tem lesão de diversas regiões que estão diretamente ligadas com a fumaça. E isso faz com que as células morram e isso leva a diversas manifestações. Uma delas é a tosse seca, que está totalmente relacionada a isso. Tá. Nunca é tarde demais, é tarde para evitar o problema que a pessoa já adquiriu com o cigarro, né? Mas pode evitar a próxima. Nunca é tarde para parar de fumar, sempre é hora de tentar parar completamente com esse vício maldito que é o cigarro. A recomendação que você dá para os seus pacientes, então, ela é bem clara quanto ao parar de fumar e não ao reduzir? Porque quem está em casa nos assistindo, às vezes acha, e nós já falamos aqui, que reduzir já vai fazer uma grande diferença. O transtorno é o mesmo? É claro que a gente precisaria de um relato de alguém, então, para contar isso para a gente, mas o que eu entendo é que a pessoa vai continuar com essa vontade de fumar. Se ela fumar menos do que ela estava acostumada, ela vai passar por esse prejuízo, mas por esse período aí que ela vai se sentir prejudicada com a abstinência, mas ela vai sempre falhar quando ela pegar o cigarro, né? Quanto mais cedo ela parar de fumar, menor é o período de abstinência e maiores são as chances dela continuar sem fumar o resto da vida.
Aproveitando que é Copa do Mundo, a regra é clara. Tem que parar de fumar. Excelente. Ponto final, não tem meio termo. Não tem que diminuir, tem que parar. Você tem algumas situações que o fumante revela pra gente, né? Se sai com um grupo de amigos que fuma, aí a vontade é implacável. Se tem vontade de fumar quando toma alguma bebida alcoólica, então você precisa evitar, faz parte do tratamento, né? Não é evitar esse grupo de amigos, mas a princípio pode até ser evitar esse grupo de amigos, não? Esse grupo de amigos tem que ter consciência de que cigarro é um veneno e que eles têm que dar apoio para a pessoa que quer parar de fumar. Então, eles têm que... É o que a gente falou, não dá para a pessoa sozinha querer, é muito difícil. Todos têm que... Amigos, parentes, filhos, enfim, todo mundo, médicos, uma equipe multiprofissional, tem que ajudar essa pessoa a parar de fumar de uma vez por todas. Pessoa que bebe e quando bebe puxa o cigarro, enfim, ela tem que saber quais são as condições que enfraquecem ela, que fazem com que ela volte a fumar. Então, ela tem que evitar essas condições e tentar para sempre parar de fumar. Essa pessoa vai ser um ex-tabagista para sempre. Então, para sempre, ele vai saber qual é a sensação de fumar, uma boa sensação, e o cigarro vai estar sempre ali do lado, à espreita para qualquer deslize voltar para a vida dela. Então, a pessoa tem que querer parar de fumar, precisa de apoio e tem que ser uma coisa abrupta de uma vez por todas e não voltar a fumar nunca mais. Última pergunta aqui. Fernando Gonzalez pergunta se é necessário ir ao psiquiatra quando o foco não é alcançado, o objetivo não é alcançado. Pois os melhores tratamentos, mais simples, para ter uma vida saudável, pelo que ele me relata, é que ele não consegue, não sei se a pergunta é para ele, mas enfim, não consegue chegar no objetivo. Vale a pena avaliar as outras possibilidades? Então, mesmo alguém que resista, por qualquer problema, as pessoas resistem aí ao psiquiatra, né? Por preconceito, mas resistem. O psiquiatra é o médico que cuida da mente, então não deveria ter esse preconceito, né? Ele é a pessoa que... Ele é o médico responsável por prescrever as medicações que a gente chama de tarja preta, que são os ansiolíticos, os antidepressivos, que são fundamentais nessa hora, nessas pessoas que não conseguem parar de fumar. Então, nessa hora que a pessoa não consegue parar de fumar, sem dúvida é fundamental que uma equipe multidisciplinar, que envolve psicólogo, psiquiatra, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, é uma equipe toda que vai ajudar essa pessoa a parar de fumar. Com certeza. Tá dado recado, então, encontrar outros prazeres da vida, né? Porque quem fuma relata que é um prazer fumar, né? Encontrar outros prazeres, um prazer que não faça mal para a saúde, né? Porque... Denise, é o que você falou. A pessoa tem que saber que esse prazer é um prazer ilusório, que na verdade ela está se prejudicando utilizando o cigarro. Com certeza. E não substituir por um prazer que também pode gerar um outro problema, que é a comida, por exemplo, né? Então, não exagerar, não trocar um vício pelo outro e sempre buscar ajuda médica quando precisar e quando não precisar também, porque vai ter a orientação correta, né? Então, o que funcionou para o seu amigo pode não funcionar para você. Então, só o médico vai poder te avaliar, saber que dano você já tem no seu organismo e quanto de chance aí você tem de não ter mais nenhum problema. Doutor, eu quero agradecer a sua presença. Eu vou deixar o contato aqui do doutor, 0 operadora 11 5093 1533, 5093 1533 e o site www.dalcor.com.br, dalcor.com.br. Vale lembrar que nesse site tem uma maneira de se comunicar com o doutor, viu? Nossos telespectadores vão entrar em contato com você com certeza. Obrigada por ter vindo, doutor. Eu que agradeço o convite. Volte mais vezes. Voltarei. Boa tarde. Hoje eu conversei com o doutor Luiz Augusto Dalan, deu esclarecimentos excelentes aqui sobre o cigarro e os malefícios à saúde do coração. Ele é médico cardiologista, deu orientações importantíssimas. Espero que o fim de semana seja usado aí também para repensar esse vício e abandonar o vício quem tem aí o vício do cigarro. Quero agradecer a presença do doutor e a companhia de todos que assistiram até agora. Excelente final de semana, curtam bastante a família. A gente se vê na segunda-feira. Tchau!